Fala rapaziada, a Copa do Brasil é uma competição nacional muito consolidada aqui no futebol nacional. É uma competição muito importante que ao longo do tempo todos os clubes tiveram aquela pulguinha na orelha para ganhar a competição, que hoje em dia dá muito e muito dinheiro. É uma dos campeonatos que dá mais premiação aí no futebol brasileiro. Eu acho que se você estiver da primeira fase até a fase final, dá mais de 80 milhões de reais. E é um dinheiro que você não pode assim se jogar fora. É uma competição ali, se você passar de fase, você ganha um qualquer. Mas o vídeo de hoje é sobre a Copa do Brasil de 2004. Uma Copa do Brasil ali que teve aquela zebra e foi muito bem vista ali no futebol, porque foi a primeira Copa do Brasil que teve uma grande zebra ao ser o seu campeão. E se você quiser saber mais sobre a Copa do Brasil de 2004, vem com a vinheta. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje é sobre a Copa do Brasil de 2004, um torneio da Copa do Brasil que teve a sua primeira zebra, tipo assim, que foi a primeira zebra mesmo. Que um campeão ali foi um campeão inédito. Ah, João, mas lá na década de 90, beleza, na década de 90 o Criciúma foi campeão, mas o Criciúma era um time mais conhecido ali do sul do país, com um treinador com muita capacidade para o seu futuro, que foi o Filipão. Mas agora em 2014, o campeão não tinha nenhum jogador de nome fez uma carreira grandiosa, nem o seu treinador. E hoje ele está ali muito abaixo do que foi em 2004. Então, se você quiser saber mais sobre a Copa do Brasil de 2004, o campeão e como foi que o time campeão chegou até o final, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde ter vídeo no canal, que é muito importante você dar o like, se inscrever e tal, que isso me impulsiona ainda mais a fazer mais conteúdos como esse para você, porque isso é o entretenimento de graça, isso é o supra-sumo da internet, é você se inscrever no meu canal. Então vamos lá destrinchar essa Copa do Brasil de 2004. Então a Copa do Brasil de 2004 tinha uns 64 times. Normal, uma competição nacional muito grande, que tinha a primeira fase, segunda fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande final. Então tinham 6 possibilidades de você chegar à final. E como era essa Copa do Brasil? É igual hoje? Não, não é igual hoje. A primeira fase e a segunda fase, se você ganhasse mais de 2-0 na casa do visitante, você já se classificava. Na primeira fase, você ganhou de 2-0 ou mais gols na casa do visitante, você passava para a segunda fase. Se na segunda fase acontecesse esse mesmo recurso, você ganhasse de 2 ou mais gols, você jogaria as oitavas de final. As oitavas de final era um jogo de ida e volta no mesmo âmbito de sorteio. Beleza. Então, muita gente já sabe o campeão. E o campeão foi o Santo André. O Santo André ali do ABC Paulista, um time ali de operários ali do ABC Paulista, foi campeão da Copa do Brasil. Um time muito qualificado, um time muito forte. Agora a gente vai falar qual foi a campanha do Santo André para chegar até a final com os adversários, os percursos do time do ABC Paulista. Então, na primeira fase da Copa do Brasil, o Santo André pegou o Novo Horizontino, porém de Goiás, e ganhou de 5-0 no Durval Ferreira, que era o estádio ali do Novo Horizontino de Goiás. Cara, uma campanha muito boa, um jogo muito tranquilo, muito calmo para o Santo André se classificar. Porém, essa competição em 2004 não era competição igual hoje em dia que você ganha dinheiro por passar de fase. Lá não, você ganhava dinheiro só se fosse campeão ou vice. Mais nada, era lutar ali para chegar pegar até um qualquer no futuro. Então, na segunda fase, o Santo André já começou pegando uma pedreira. Então, ele pegou o Atlético Mineiro e ele ganhou o primeiro jogo por 3-0 lá no Bruno José Daniel, que é o estádio do Santo André. Então ele já ganhou de 3-0. Se fosse o placar ao contrário, o Atlético Mineiro
já se classificaria para os oitavos de final. Mas como o Santo André foi meter uma chapelada lá no Atlético Mineiro, ele já tinha uma boa vantagem para o jogo de volta no Mineirão. Que no Mineirão o Atlético Mineiro quase empatou a vantagem e ganhou de 2-0. E com essa vitória agregada ali, o Santo André passou para as oitavas de final. Cara, um feito incrível, inédito do time do ABC Paulista. Então, nas oitavas de final, o primeiro jogo foi contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro, e foi 1-1. E no segundo jogo lá no Júlio, e o segundo jogo lá no Bruno José Daniel foi 0-0. Então no primeiro jogo foi 1-1 e no segundo jogo foi 0-0. Ah, João, mas não teve disputa de pênalti? Não, não teve disputa de pênalti. Porque nas Copas do Brasil passadas, e em 2004, a regra do gol fora de casa era gol de desempate. Então, como o Santo André fez um gol lá no Brinco de Ouro da Princesa e o Guarani não fez nenhum, então 0-0 era do Santo André, que passou para as quartas de final. Olha como o Santo André tá bem pra caramba nessa competição. Nas quartas de final, o Santo André pegou outra pedreira, o Palmeiras. E no primeiro jogo, no Bruno José Daniel, foi 3-3. Cara, jogaço, bastante gols. E como foi 3-3 lá, o Palmeiras, no jogo de volta, lá no antigo Parque Antártico, ele tinha vantagem do 0-0, do 1-1, do 2-2, do 3-3. Mas sabe quando o jogo terminou? 4-4. Então, com a desvantagem que o Palmeiras criou no primeiro jogo, que podia ter, ele podia ter 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, uma vitória, ele teve logo o resultado que não poderia ter, que foi o 4-4, e o Santo André passou para as semifinais da competição. Nas semifinais da competição, o Santo André pegou outra surpresa igual a ele. Foi o 15 de novembro. E o primeiro jogo não foi no Bruno José Daniel, foi no Pacaembu. Mas por que no Pacaembu? Para ter mais público, né? Porque o ABC Paulista ali pro centro de São Paulo é pertinho. Então, ali o jogo entre Santo André e 15 de novembro, que era dirigido pelo Mano Menezes, foi 4-3 por 15 de novembro. Caramba, o Santo André perdeu em casa, perdeu uma vantagem boa para levar lá pro sul do país. Porém, o jogo de volta não foi no estádio do 15 de novembro, foi no estádio olímpico. Muita gente reclamou ali, os dirigentes do 15 de novembro reclamaram, mas foi a mesma situação, para ter mais público, para ter dinheiro. Porém, o Santo André ganha de 3-1 do 15 de novembro lá no estádio olímpico, no antigo estádio olímpico do Grêmio, e se classifica para a final. Um feito, tipo assim, super inédito para um time que era considerado pequeno. No estado de São Paulo, chega na final pela primeira vez da Copa do Brasil. E a final da Copa do Brasil de 2004 foi logo contra quem? Contra o Flamengo, um time, um Flamengo gigantesco ali. E o primeiro jogo foi no Parque Antártico. Então, o Santo André jogou no Bruno José Daniel, no Pacaembu e jogou no Parque Antártica, para também ter mais público. Porém, a torcida do Flamengo invadiu, a torcida do Santo André ficou ali no cantinho. E esse jogo foi 2-2. E a torcida do Flamengo comemorando. 2-2, um empate aqui, cara. Temos 3 resultados possíveis para ser campeão. Então tá na boa. E no outro jogo, no Maracanã lotado, com mais de 80 mil pessoas, o Santo André ganha de 2-0 e se torna campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Um feito inédito, uma zebra que é considerada a primeira zebra campeã da Copa do Brasil. Houve outras zebras, mas não chegou a ser campeão. Entendeu? Beleza, tem o Criciúma, tem o Xinta, tal. Mas a primeira grande zebra a ser campeão da Copa do Brasil foi o Santo André, que hoje se encontra na quarta divisão do Campeonato Nacional. E eu acho que na primeira ou na segunda divisão do Campeonato Paulista. O editor vai botar aqui onde eles se encontram de verdade. Mas eu tenho certeza que ano que vem eles não vão disputar mais torneios nacional, porque eles foram eliminados da Série D. Mas eu não sei se eles vão disputar o Paulista Série A ou Série B. O editor vai deixar aqui certinho onde eles vão estar ano que vem. Porém, eles têm um título da Copa do Brasil. Um título que muitos times não têm, principalmente um time da capital, que é o São Paulo. Não tem, mas o Santo André tem. Então agora vamos destrinchar como foi o segundo jogo da final.
qual foi os jogadores que jogaram o segundo jogo da final lá no Maracanã com a vitória de 2-0 pelo Santander. Vamos começar pelos donos da casa, o Flamengo. O Flamengo jogou no 4-5-1 com o goleiro Júlio César, o lateral direito Reginaldo, o zagueiro o André Bahia e o outro Fabiano Euler, o lateral esquerdo o Roger, com 3 volantes, o Da Silva, o Douglas Silva e o Robson, com 2 meios, o Ibson e o Felipe, e o atacante o Jean, e o treinador era o Abel Braga. Então o time do Flamengo era conhecidíssimo, tem o Júlio César aí, o jogador, goleiro de Copa do Mundo, tem o Fabiano Euler, o André Bahia, que são atacantes, zagueiros conhecidos, tem o Felipe, o Jean, o Ibson, que são jogadores bons, e o treinador que é o Abel Braga, que é um treinador muito vitorioso no cenário nacional. Então o time do Flamengo não era bobo não, um time bem qualificado. Agora vamos falar do time do Santander. Qual era esse time aí que foi campeão da Copa do Brasil? O Santander jogava no 3-5-2, com um goleiro que era o Júlio César, os zagueiros eram Dedimar, o Gabriel e o Alex, os meias eram o Nelsinho, e os 2 volantes eram o Dirceu e o Ramalho, outro meio era o Elias e o outro meio era o Romerito, e os atacantes eram o Sandro Gaúcho e o Osmar, e o técnico era o Péricles Chamusca. Então, se você conhecer algum jogador do Santander que teve um destaque no cenário brasileiro, um internacional, deixe aí nos comentários, porque infelizmente eu não conheço nenhum. Eu conheço o Romerito, que jogou por muito tempo no esporte, mas ele não tem uma figura tão grande assim no cenário do futebol. E o Péricles Chamusca, que hoje é treinador lá das Arábias, da Ásia, será, mas nenhum jogador ele teve aquele grande sucesso, aquele grande êxito, aquele grande figura nacional. Então foi sim uma zebra, foi a primeira zebra de grande impacto na Copa do Brasil. E os gols do jogo foram Elias e Sandro Gaúcho. Então esses 2 jogadores fizeram os gols decisivos para o Santander ser campeão da Copa do Brasil. Ah, João, mas a Copa do Brasil é um torneio muito democrático. É, porque tem a porrada de time, e hoje em dia que os times da Libertadores jogam a Copa do Brasil, não vai ter nenhuma outra surpresa como o Santo André, como o Criciúma, como o Paulista chegarem na final. Com certeza vai ter time, sei lá, sempre o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Paranaense, São Paulo chegando nessas finais. Muito difícil um time como o Santo André, que não tem, na época não tinha nem divisão, estava na primeira divisão do Campeonato Paulista, estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, chegar na final. Isso é muito, muito, muito difícil. A última grande surpresa foi em 2020, que o América chegou à semifinal. Porém, ele já estava no Campeonato Brasileiro, quase que foi rebaixado. Mas está no Campeonato Brasileiro, isso não é zebra, o cara já está ali, entendeu? Então a Copa do Brasil é democrática porque tem uma porrada de time, tem mais de 100 times jogando. Mas não é democrática porque os times pequenos ou médios ou insignificantes nunca vão chegar à final mais como o Santander chegou e foi campeão da Copa do Brasil. Muitos parabéns para o Santander, que naquela época foi e jogou a Libertadores de 2005. Então, rapaziada, esse foi o vídeo da Copa do Brasil de 2004. Uma Copa do Brasil que teve sua primeira grande zebra, uma Copa do Brasil muito respeitada no futebol nacional. E gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde, ter vídeo no canal. E se você quiser que eu conte mais torneios, pô, bota aqui nos comentários que eu conto, porque esse foi uma dica aí de um inscrito do canal. Pô, conta a Copa do Brasil 2004, que é uma Copa do Brasil muito boa. Então, rapaziada, aquele fortíssimo abraço e valeu!